Fala galera, seja bem-vindo ao canal Quiteles na área e vamos lá para mais um dia de análise das altcoins. Hoje, terça-feira, dia 22 de agosto, hoje nós vamos analisar as altcoins e eu vou falar de uma altcoin que eu estou acumulando para o longo prazo, beleza? Dessa lista que vocês pediram exatamente no vídeo passado, uma delas eu estou acumulando. E a gente vai analisar tudo isso, a gente vai falar tudo isso no vídeo de hoje. Caso você não seja inscrito no canal, eu te convido a fazer parte do canal, a se inscrever. Aqui a gente traz um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando a gente fala sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa seu like para dar aquela força e para mostrar que o conteúdo está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Antes da gente falar das altcoins, só passando aqui para entender o que está acontecendo no Bitcoin, tá? Quando a gente olha exatamente para o que aconteceu de movimentação aí nesses últimos dias, né? Grandes quedas, desespero, FUD gerado, panic sell acontecendo dentro do mercado. Esse é um movimento de flush que eu havia comentado com vocês já, que isso é muito bom de acontecer para que a gente tenha um final de uma movimentação de baixa. O flush aconteceu, ele está ali, a gente bateu em um suporte. Se a gente olhar para a nossa análise, a gente consegue ver que estamos acima de um fundo perdido cá atrás, onde a gente perdeu esse fundo, já testou ele como resistência uma, duas vezes, e a gente está testando ele como suporte mais uma vez. Quando eu olho exatamente para o patamar do RSI, exatamente esse ponto que nós estamos aqui, para mim é compra exatamente nesse momento. Se eu olho cá atrás, a gente tem as mesmas regiões, sendo compra, compra e compra também. Esse patamar de preço que nós estamos aqui, eu não estou esperando que a gente vai dar continuidade em quedas, em que o mercado vai derreter mais e que a gente vai direto para os 20 mil dólares. Inclusive, eu descarto a possibilidade da gente ir para os 20 mil dólares, mas isso pode acontecer, eu posso estar errado. Mas antes da gente ir para esses 20 mil dólares, a gente precisa pelo menos fazer um repique dessa movimentação de baixa que nós tivemos. A gente precisa esfriar o RSI, entrar alguns compradores para que a gente tenha nova pressão de venda. Lembre-se, o mercado ele anda em ondas e não em linha reta. Então, se ele for vir para um patamar dos 20 mil dólares, por exemplo, algo que eu descarto, eu não acredito que a gente vai parar nesse patamar, a gente primeiro precisa fazer um pullback. A gente não vai vir em linha reta. O RSI ele pode esfriar, que a gente ande de lado aqui, tá? A gente pode ficar andando de lado aqui, o RSI ir esfriando para depois a gente ter uma movimentação de baixa lá na frente. Mas daqui do ponto que nós estamos, nível de RSI que nós estamos nesse momento, aqui, para mim, a gente tem mais probabilidade de constituir uma reversão, tá? Eu estou esperando recuperação em V. O que seria recuperação em V? A mesma pressão, a mesma força, velocidade que a gente teve para baixo, a gente vai ter ela para cima também. Como eu soltei na análise de ontem aqui falando com vocês, eu espero que a gente vá lateralizar o resto desse ano aí. A gente vai ficar preso entre esses 26 mil dólares e os 30 mil dólares, tá? Acredito que a gente vai ficar um longo período aqui dentro. Mas, olhando para esse ponto aqui é claramente compra. Aonde você não vai querer comprar? Quando a RSI estiver exatamente em sobrecompra. Você quer comprar em sobrevenda, beleza? Essa é a maneira como que eu olho. O RSI, ele sempre é o indicador que vai me mostrar em que região eu estou. Se eu estou em uma região vendedora ou se eu estou em uma região compradora. Isso falando para médio e curto prazo. Falando para longo prazo, uso outros indicadores, uso outro tipo de análise. Primeiro ponto, a gente tem que saber separar que carteira que a gente está na mão. É carteira de longo prazo? Cara, é carteira de curto prazo? É carteira de day trade? Depende, cada carteira, cada posição, a gente toma uma decisão diferente dentro do mercado, tá? Por exemplo, nessa região que nós estamos aqui, cara, eu tô comprando para longo prazo, beleza? Mas, obviamente, quando a gente olha para um curtíssimo prazo, cara, tá bem negativo, tá bem feio. A gente tá simplesmente caindo aqui forte, tá num fundo anterior, mas ainda não perdeu esse fundo anterior. E quando a gente perder, se a gente perder esse fundo anterior aqui, as coisas vão ficar bem negativas para o curto prazo. Então, o primeiro ponto, a gente tem que saber separar.
Bom, dito isso daí, da gente ver que estamos em um ponto aonde nós temos oportunidade de compra, quando a gente olha para as altcoins, a gente sabe que muitas delas vão replicar exatamente o que o Bitcoin está fazendo. Para a gente analisar aqui, uma das altcoins que vocês me pediram foi Polkadot, tá? Quando a gente olha para Polkadot, ela está em região de fundo, ela está em região de suporte. Como já dizia Charles Dow, até que uma tendência e um suporte e uma resistência seja rompido, você respeita essa resistência, você respeita esse suporte. Então, quando eu olho para a Polkadot nesse patamar que ela está com RSI dessa maneira que está, eu olharia para compra em Polkadot. Obviamente, muita gente vai colocar o stop abaixo desses fundos anteriores aqui, tá? Então, se a gente olhar para uma posição mais de curto prazo, a gente deve trabalhar com stop, e um stop ali de 5% abaixo dessa região, cara, tá super ótimo. A gente tem uma simetria muito alta, 5% de loss para 28% de gain, caso volte no topo anterior. Então, Polkadot está em um ponto de compra. Só que saca só, pode acontecer um movimento aqui que a gente chama de violinada. O que é uma violinada? É exatamente essas sombras aqui, ó, que o mercado faz, quando o preço do ativo vai lá embaixo e ele volta. E por que a gente chama isso de violinada? Porque quando a gente toca um violino, a gente faz exatamente esse movimento. Por isso que isso se chama violinada. Caso o ativo ele venha aqui embaixo e ele realize exatamente uma violinada, você pode ser estopado nessa movimentação. Só que saiba que se ele voltar aqui para cima de novo, isso foi uma violinada. E caso você seja estopado nessa operação, você pode reentrar novamente dentro dessa operação. Geralmente, quando a gente toma uma violinada, a melhor estratégia que a gente pode usar é não ficar com medo do mercado. É simplesmente reentrar novamente na posição. Porque vai ser muito raro o mercado violinar 2 vezes em seguida. Significa que se ele já foi lá embaixo, violinou, ele já pegou todos os stops de todo mundo e ele está pronto para subir. Então, quando eu olho para Polkadot, eu olho exatamente em compra em Polkadot no curto prazo, tá? Percebam que a média de 200 períodos está apontando para cima, então eu esperaria uma movimentação de Polkadot até ela chegar próximo da média de 200 períodos, e eu faria uma saída sim desse ativo próximo da média de 200 períodos. Aqui eu estou falando mais para curto e médio prazo. Eu não sou holder de Polkadot, eu não tenho Polkadot nas minhas carteiras de longo prazo. Não é um protocolo que eu tenho e não é um protocolo que eu tenho interesse em holdar para o longo prazo. Então, tudo que eu fizer nele é exatamente olhando para curto prazo. Qualquer operação que eu fizer, eu vou estar buscando por operações de curto prazo. Então, o Polkadot está em um ponto de compra. Se a gente olhar aí para XRP, né? Quem será que colocou a bandeira no topo do mercado? Quem será que foi lá e colocou a estrela em cima da árvore de Natal? Bom, muitas pessoas adoram comprar notícia, muitas pessoas adoram comprar candles de rompimento, candles de força, candles de sinal. Cara, eu não gosto muito de comprar esses candles. Eu tenho um outro padrão de compra. Meu padrão de compra é usar o RSI para comprar em regiões de sobrevenda e usar o RSI para vender em regiões de sobrecompra. Eu jamais compro esse tipo de sinal aqui. A gente viu que a XRP teve uma vantagem competitiva contra a SEC, ela ainda não venceu o processo, mas essa vantagem competitiva nos deu um sinal de que talvez a SEC não consiga ganhar da Ripple. E caso isso realmente aconteça, a gente pode ver XRP, cara, dando porradas violentas. Porque apenas essa vantagem que ela teve em cima da SEC, cara, a gente já teve uma movimentação aqui que foi absurda. A gente teve 100% de alta e uma única barra. Saca só, a gente teve, cara, 98% de alta em uma única barra. Isso daqui é um potencial muito, mas muito forte para um
hype. O que aconteceu aqui em XRP foi exatamente um hype, um frenesi, onde todo mundo ali estava entendendo que a Ripple estava ganhando da SEC. Na verdade, não era bem isso. As pessoas saíram comprando, já achando que simplesmente o preço ia parar na lua. Algumas pessoas colocaram a estrela no topo da árvore de Natal e nesse momento ninguém quer XRP. Nesse momento ninguém quer porque ela devolveu 100% da alta que ela fez ali. Mas saca só, XRP é um ativo que eu não tenho dentro da minha carteira, nunca rodei XRP também, não tenho interesse em ter XRP, mas é um ativo que entra naquela categoria de especulação. Eu diria que lá na frente, quando a gente ter exatamente um final desse processo aí, cara, não sei quando isso vai acontecer, pode levar anos ainda, como já está se estendendo ao longo de anos, a gente pode ter uma porrada bem violenta em XRP, onde a gente pode ver o ativo realmente voltando para um topo anterior, voltando para regiões mais altas assim. Esse é um dos ativos que eu colocaria na carteira naquele ponto especulação. Cara, toda carteira que você monta, você tem um ponto ali mais estável, você tem um ponto mais volátil, você tem os pontos de gemas e você também tem os pontos de o percentual de hype, o percentual de especulação. XRP seria um bom ativo aí para a gente poder especular, tá? Não é algo que eu tenho na carteira nesse momento, mas depois dessa movimentação de alta aqui, cara, especular em cima desse ativo seria uma boa. Pro patamar que nós estamos hoje aqui, hoje sim a gente pode olhar para XRP como compra, exatamente nesse período aqui, cara, esquece comprar essa barra aqui, esquece comprar esses movimentos aqui, porque é certeza que você vai colocar a estrela no topo da árvore de Natal. Então, eu prefiro comprar o ativo dentro dessas regiões aqui. Obviamente, o ativo pode começar a derreter mais, pode entregar mais queda, voltar lá para baixo para o seu fundo anterior. Sim, ele pode fazer isso daí. Até então, porque a gente está vendo que muitos ativos eles estão em tendência de baixa. XRP não é o caso. A gente vê que a média de 200 períodos está começando a apontar para cima. Então, sendo bem direto para vocês, cara, dá interesse sim em entrar em XRP aqui. A gente pode ter um stop aqui abaixo dessa agulhada, abaixo dessa violinada que nós tivemos aqui. Por que a gente teve uma violinada? Olha só, o ativo foi lá embaixo, pegou o stop de todo mundo que entrou antes da barra de movimentação de alta. Liquidou todo mundo e olha a sombra que fez, violinada. Foi lá embaixo e voltou. A gente pode ter exatamente uma entrada no ativo com stop aqui embaixo dessa região e se ele fizer uma violinada aqui novamente, uma reentrada no fechamento da violinada. Então eu olharia para XRP nesse momento com um olhar de compra. Olha que louco, cara. Quem me segue há mais tempo aqui no canal sabe exatamente como que é o meu comportamento. É um comportamento de que quando o ativo está subindo, eu não tenho interesse nenhum em comprar ele. E muitas das vezes eu perco oportunidades. Eu prefiro perder a oportunidade. Eu prefiro ver o ativo subindo ali, cara. Vamos supor, XRP subiu 90% e 100%. Eu vejo ali subiu 50%, cara, tá tudo bem, eu prefiro ficar fora. E quando o negócio sobe mais 50% ali, cara, eu tô fora, simplesmente chupando o dedo, porque eu perdi aquela movimentação. Aquela movimentação, ela não é minha. Por que ela não é minha? A chance de eu colocar a estrela no topo da árvore de Natal é muito, mas muito grande. E eu não quero fazer isso, porque quando a gente coloca a estrela no topo da árvore, a gente não tem referência de stop. A gente não sabe quando que a gente vai estopar posições. Então, por exemplo, as pessoas que compraram XRP aqui, você pode ter certeza que ou elas estão holdando o ativo ainda, ou elas simplesmente estoparam emocionalmente, sem saber um ponto técnico claro de stop. Simplesmente saiu e vendeu aquelas suas posições, beleza? Nesse momento aqui, eu olharia para compra em XRP. Bom, o próximo ativo aí que a gente tem é LDO, tá? Lido é um dos protocolos aí de Liquid Stake que chama bastante atenção pela quantidade de valor travado. Se a gente for pensar em termos de empresa, isso daqui valeria muito, tá? Eu não tenho Lido na carteira, mas é um dos ativos que eu tenho interesse em ter ele lá no futuro.
Eu ainda não tenho lido na carteira porque eu ainda não me sinto confortável em entrar dentro dessa movimentação lateral que nós temos aqui. É um ativo relativamente novo, tá? Então eu ainda não tenho muitos padrões gráficos, eu não tenho muitas informações para entender o que está acontecendo em Lido. Quando a gente olha para a carteira dos investidores de Lido, a gente consegue observar que muitos investidores estão acumulando, tá? Isso daqui é algo positivo. Quando a gente olha só, linha azul, linha vermelha, linha amarela subindo. Aqui, ó, a gente tem 9,211, aqui a gente tem 40% do supply e a galera está acumulando. Obviamente tem umas carteiras mais pesadas aqui, que elas acabam distribuindo nesse período aqui. Se a gente olhar, tem 48% do supply dentro dessas carteiras aqui, que elas estão distribuindo nesse período. Tem um interesse de acumulação, mas tem um interesse também em distribuição dessas carteiras mais pesadas. Eu não me sinto tão confortável em entrar no ativo nesse momento. Aqui pode ser um pouco de feeling, tá? Todo investidor também vai ter o seu feeling, vai ter exatamente o seu viés de informação para saber se ele entra dentro do ativo ou não, se ele enxerga como oportunidade ou não. Nesse momento, eu não olho com bons olhos para Lido. Eu acredito que a gente vai entregar mais movimentações de baixa em Lido. Isso falando do longo prazo. Mas, se a gente olhar para o curto prazo, o que nós temos em Lido, nós também temos um ativo em suporte, com um movimento de violina, com um RSI em sobrevenda. Quando eu olho exatamente para essas regiões aqui, para mim, é ponto de compra dentro dessas regiões. Então, as pessoas que estão pensando um pouco mais no curto prazo sobre Lido, para mim também está em um ponto de compra. E olha que louco, cara. Se você pegar o vídeo de 2 semanas para trás, se pegar o vídeo talvez de semana passada sobre altcoins, você vai ver que eu não falava tanto em compra. Eu não falava exatamente, nossa, agora a gente está em um bom momento, onde a gente tem um suporte aqui. Era um ou outro ativo. E nesse momento, depois que a gente tem um crash, depois que a gente tem um panic sell, eu começo a falar bastante de compra. E é exatamente nesse momento que ninguém quer comprar. Porque tá todo mundo esperando novas quedas, tá todo mundo pessimista, tá todo mundo olhando para Binance, derretendo o BNB. Cara, BNB tá caindo igual todas as altcoins estão caindo. E nesse momento, é os momentos de oportunidade que nós temos. Como quando a FTX quebrou, marasmo no mercado, lateralização, ninguém queria saber do mercado. Era exatamente o melhor momento que a gente tinha para comprar. Eu não me canso de repetir isso para vocês, que exatamente compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos, cara. Isso é o que mais funciona dentro do mercado. No dia que você tiver com medo, no dia que você tiver com pânico, no dia que tiver FUD, notícia negativa, e você não quiser saber do mercado, saiba que esse é o melhor dia para você poder comprar. E no dia que tiver aquele frenesi, aquela euforia, onde está todo mundo feliz, saiba que esse é o dia para você vender. Então, olhando para a data de hoje, cara, para todas essas altcoins que a gente está analisando aqui, eu olharia a compra dessas altcoins, pensando no curto e médio prazo. Nenhuma dessas altcoins eu tenho para longo prazo. Diferente de Aave, que é um ativo aí que eu estou rodando, eu estou montando posições em cima de Aave, tá? Por que eu estou montando? É um dos protocolos extremamente consolidados dentro do mercado, a gente está dentro da bacia das almas perdidas, onde a gente já veio aqui 1, 2, 3, 4, 5 vezes nessa região de fundo, estou montando posições em Aave. Desde o momento que a gente começou a entregar essa queda aqui, eu comecei a montar posições em Aave. Tenho interesse em continuar acumulando esse ativo, não tenho stop nesse ativo no curto prazo, no médio prazo, simplesmente enxergo qualquer flush, qualquer coisa que a gente tiver aqui abaixo com uma movimentação de coleta de liquidez, a mesma movimentação que a gente teve em Chainlink. A gente olha um padrão de
acumulação lateral, bacia das almas perdidas, várias vezes vindo no suporte, e aí em um determinado momento o que a gente faz? A gente rompe esse suporte, pega o stop de todo mundo, coleta liquidez e volta para cima. Bacia das almas perdidas é uma das regiões que eu mais tenho interesse em comprar ativos para o longo prazo. Então, pensando em montagem de posição, pensando em montagem de carteira, eu olho para a AVE como um ótimo ativo. A gente via que a média de 200 períodos estava trabalhando muito forte, apontando para baixo, começou a diminuir a sua inclinação e está querendo começar a lateralizar. Ainda estamos em tendência de baixa, tá? Porque a média de 200 períodos ainda está apontando para baixo, levemente para baixo, tá? Então saiba que tem um alto risco nesse ativo. Por isso que quando a gente acumula uma altcoin dentro da bacia das almas perdidas, a gente tem que saber gerenciar o risco, a porcentagem da carteira que vai para esse ativo, para que a gente também não exponha 100% da nossa carteira. Cara, 2 ativos que nesse momento eu começo a holdar com tranquilidade é Bitcoin e Ethereum. Todos os outros altcoins a gente tem que ter menos exposição, menos ganância, mas também a gente tem que saber que estamos em fases oportunas, onde a gente tem que usar essa oportunidade para a gente se preparar lá para frente, beleza? Então, bom, um dos ativos que eu estou rodando por longo prazo é exatamente a AVE, estou comprando esse ativo e todos os outros que eu comentei aqui com você, não tenho nenhum deles na carteira, mas estou olhando sim com olhos de compra. Isso não quer dizer que eu estou comprando nesse momento, porque também se eu tiver dinheiro para comprar todos esses ativos que eu estou analisando para vocês aqui, pudera, dinheiro infinito, né? Mas eu olho para o ponto que nós estamos como ponto de compra, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado da análise de hoje. Amanhã a gente está de volta aqui no canal trazendo uma análise mais profunda de dados on-chain para entender quais são as movimentações mais de longo prazo, se a gente está saudável ou não, se as baleias estão comprando ou se elas estão vendendo, beleza? Então é isso, forte abraço, tamo junto e eu vejo você amanhã aqui no canal. Valeu!